Então, para quem ainda não se conscientizou, números de agora é muito grave. Eu disse agora há pouco, é o pior momento da pandemia no nosso país. O Brasil ultrapassou hoje, para você que me acompanha, a marca de 257 mil mortes pela Covid. Bateu recorde de mortes em 24 horas. Foram 1.641 mortes. Eu vou repetir, deixa o número para mim. Foram 1.641 mortes. É o maior número de mortes desde o começo da pandemia, lá quando a gente tinha sido o pior momento, 29 de julho, se a gente fizer a comparação. Esse dia, lá atrás, em 29 de julho, o país tinha registrado 1.595 mortes. O Brasil tem mais de 10 milhões e 600 mil casos de Covid. Quase 60 mil registrados, gente, de um dia para o outro. Preciso falar com os nossos analistas, Mônica e Caio aqui, para a gente olhar para esses números. Eu falo sobre esses números até com dor no coração e com voz embargada, porque é gravíssimo. Me ajudem aí na análise dos números e na conscientização. Eu disse agora há pouco, Mônica, que os especialistas estão alertando. Sim, as novas cepas atingem fortemente jovens também. Mona Lisa, eu estava lembrando, logo no início, os primeiros meses da pandemia, eu fiz uma comparação com o número de mortos pela Covid e com o número de pessoas assassinadas, vítimas de homicídios, com a violência que tanto nos preocupa, principalmente em grandes cidades como Rio, São Paulo, é algo que nos preocupa, que temos medo da violência. E agora, temos medo de bala perdida. Temos medo de sair à rua, quando a gente sabe que em determinada região da cidade, isso infelizmente é muito comum no Rio, tem um tiroteio que fecha a linha vermelha, fecha a Avenida Brasil, a gente não vai para lá. A gente evita os lugares perigosos, a gente evita os locais onde está havendo a chamada chuva de balas, para usar um lugar comum. Mas parece que as pessoas não têm medo do vírus. O vírus mata muito mais do que os homicídios dolosos. É muito maior o número de pessoas mortas no Rio de Janeiro por vírus, pela Covid, do que por bala. E, no entanto, as pessoas parecem que correm na rua. Assim, tem a bala perdida, mas não tem medo do vírus perdido. E o vírus, a bala, a gente consegue, olha, aquela região tal hoje está perigosa, tal, não vou para ali, não vou passar por lá. O vírus não, pode ser em qualquer lugar. Então, assim, é muito inconcebível isso, como as pessoas temem a violência, e tememos mesmo, todos nós temos medo da violência urbana, e não temos medo, a população brasileira demonstra não ter medo de um tipo de bala muito mais letal, que é esse vírus. Mona Lisa. Sim, Caio e Mônica, se vocês me permitem, eu vou repetir aqui no Expresso uma frase que eu ouvi no podcast, a gravação com o neurocientista, o Miguel Nicoleles. A metáfora dele, para mim, foi perfeita e é a que eu estou passando para todo mundo que eu converso e que quer saber sobre a verdade, né? Miguel Nicoleles foi muito claro, ele falou, a gente se choca nas notícias, tanto a gente que passa a notícia quanto quem recebe, quando a gente fala que um avião caiu e 300 pessoas morreram. A pandemia hoje no nosso país, se a gente fosse na linha das metáforas, das correlações, seria o seguinte, 5 Boeings caindo e matando todo mundo por dia no nosso país. Isso ontem, porque hoje ia ser mais do que 5 Boeings. A taxa está escancarando. 1.641 pessoas mortas num dia, Caio. Em que momento que esse número, em que momento que essa constatação vai de fato mudar o exemplo maior da nação brasileira, que é o exemplo vindo do Palácio do Planalto, das nossas autoridades maiores nesse país? Caio. Mona Lisa, desde o começo, muita descoordenação para todos os lados na condução dessa pandemia que faz chegar nesse dado aí, nesse recorde triste, trágico que você coloca. Você menciona a queda de avião, eu tenho falado muito aqui, ontem, inclusive, numa conversa aqui com uma colega aqui na CNN, de que eu vejo essa tragédia da Covid aqui no Brasil como uma queda de avião, né? Aquela queda de avião que tem vários, não só pelo número de mortes que você coloca por dia,
mas por haver vários componentes que nos trouxeram a essa tragédia. Eu considero, eu, Caio, que há vários culpados, há várias pessoas passíveis de serem responsabilizadas, inclusive a população, né? Que Sim. muitas vezes não respeitou, né? A gente está vendo essa variante agora sendo facilitada, tendo a sua disseminação facilitada por conta do feriado do carnaval, por conta das festas de fim de ano. Então dá para a gente apontar sim o dedo para todos os lados, inclusive tem aquela brincadeira, né? Quando você aponta um dedo, tem 4 apontando para a gente, inclusive para nós mesmos, né? Que sim. Muitas vezes não respeitamos as regras, desacreditamos, e tem também um sentimento que uma vez eu li, acho que, salvo engano, Vinícius Torres Freire na Folha escrevendo, né? Do fatalismo, né? Das pessoas acharem que não tem o que fazer, então se entregam e saem nas ruas aí, como o Mollica diz, né? Então, para além da queda de avião, do número de mortes, tem uma queda de avião porque tem responsáveis para todos os lados nesses números, inclusive a população, Mona Lisa. Sem dúvida, mas a população reflete o que ela ouve, o que ela vê. E exatamente isso que eu quero te ouvir, Mollica, também. A gente viu aí o comportamento de Benjamin Netanyahu, né, lá em Israel, com performance, com números de eficiência. E a gente trouxe até o vídeo, e o vídeo ali de Netanyahu, quando ele até num tom bem-humorado, sem fatalismo, sem pregação de fim de mundo, sem mensagem apocalíptica, não é isso. Mas ali o interlocutor que questionava a importância do uso da máscara, da reclusão, estava vestido de palhaço. E essa é a mensagem do maior líder de uma nação. Em que momento a gente vai ter mensagens das nossas lideranças que atendam e que afetem a todos? Mollica e Caio, se quiser completar, claro, por favor. Mollica. Primeiro, só uma informação, em 2019 foram assassinadas no Brasil 42 mil pessoas, arredondando. Ou seja, em 12 meses, 42 mil pessoas assassinadas, um número muito menor que essas 250 e tantas mil pessoas que morreram em um ano de pandemia, só para a gente ter uma ideia. Agora sim, você lembrou muito bem esse vídeo do primeiro-ministro de Israel sobre a necessidade de medidas de prevenção e principalmente da vacina. E algo me chamou muita atenção naquele vídeo, como as fake news sobre vacina em Israel são as mesmas fake news que circulam no Brasil. História de mudar o DNA, de implantar chip. Lá não virou jacaré, ele aparece um cara feito um leão, né, fantasiado de leão. O cara diz, não, eu não vou virar bicho. Né, o Netanyahu diz para ele, você não vai virar bicho. Então, essa é uma questão fundamental. Claro, todos temos responsabilidade sobre isso. Agora, no momento que a principal liderança política do Brasil fala contra as máscaras e contra as medidas de isolamento, isso é uma questão grave. E coloca brasileiros contra brasileiros, e muitos brasileiros empresários, é claro, a gente entende o drama dos empresários que não estão vendendo, que não estão produzindo, isso é muito grave. Agora, a morte é inevitável. Mona Lisa. Sim, quer amarrar algo rapidinho, Caio? Desculpa, a morte não tem volta. A morte não tem volta.